sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheiras, me ajudem que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com vocês ando melhor. Que lindo! Companheiras, estamos isoladas, mas não estamos sozinhas. Juntas ajudamos umas às outras. Agora é tempo de se cuidar. É tempo de se cuidar e também é tempo de semear em nossa mente e coração as sementes da transformação. Nos diálogos pedagógicos, a partir do feminismo camponês e popular, vamos estudar o capitalismo, o racismo e o patriarcado. E é assim que vamos entender o passado, viver o presente e transformar o futuro. O capitalismo surge com os comerciantes burgueses e sua expansão. É um sistema que necessariamente não criou as desigualdades, mas se apropriou delas, transformou em propriedade privada os meios de produção. O patriarcado é quando os homens detêm o poder. É um modo de produção e organização. Homens e mulheres não são inimigos, mas os homens são privilegiados, como eles são, fazendo com que as mulheres tenham duplas, triplas jornadas de trabalho. Homens têm o trabalho produtivo e tempo para outras atividades. Mulheres têm o trabalho produtivo e o cuidado com os filhos, idosos, casa e alimentação. O racismo também é anterior ao capitalismo, mas este permite sua intensificação. Foi no período do Iluminismo que surge o conceito de raça, onde a diferença legitima a dominação e a exploração. O racismo não é um problema só individual, ele é estrutural. Há divisão sexual do trabalho, há divisão racial do trabalho, portanto, há um sujeito universal, que é homem branco e heterossexual. Isso tudo foi escrita de Michela. Teve também 2 vídeos de sugestão. Era Sabrina Fernandes sobre identidade, identitarismo, fazendo reflexão. Identidade é como a pessoa se identifica e com quem se identifica. A pauta identitária deve ser de transformação social, de luta de classes, pauta anti-opressão. Deve ser pauta de esquerda também. É preciso mudar o comportamento, a estrutura, é preciso lutar para que todos tenham o necessário. Só reconhecimento e visibilidade individual se torna a luta fragmentada. Isso gera identitarismo, empoderamento individual, representatividade simbólica tem limites. As pessoas são cooptadas pelo capitalismo. É preciso representatividade substantiva. Diante das diferenças, são muitos desafios. Tem que superar a contradição. É lutar contra todo tipo de opressão. É tempo de se preparar para a revolução. E estamos fazendo isso através da formação. Movimento de Mulheres Camponesas é luta, formação e organização. Essa mística tão linda que nos enche o coração. Licença, eu vou pedir para falar de uma de nós, que tem muita importância na trajetória do MMC até aqui. Apresentar a Michela é motivo de grande emoção. Militante aguerrida que de nós não solta a mão. É também filha, mãe, esposa, irmã, mistura de fibra e coração. É graduada em agronomia, com mestrado em serviço social. Agora, no doutorado, continua a trajetória de falar da luta das mulheres de forma sem igual. Na praxis e no estudo, se empenha com muito vigor, inspira a juventude e até quando dá bronca, a gente sente amor. Amor pela causa coletiva,
pelo feminismo que é para mim e para você, que somos mulheres trabalhadoras em busca do bem viver. Filha de Dona Sônia, que também é mãe de Jéssica e Jackson. Michela do RN ganhou todo o Brasil, no coração das mulheres que, aguerridas, seguem na luta, esperançando uma sociedade mais justa sob nosso céu de anil. É companheira de Bezinho e também mãe de Mateus e de Lene. Quem bota o nome desse no filho, a gente não pode duvidar. É comprometida com a construção do poder popular. Michela em plenária é liderança, é referência. Na cultural é brincalhona, na mística vocês podem ver é chorona. E hoje queremos ouvir Michela falar. Juntas, na disputa da sociedade, vamos colocar a pauta do feminismo camponês popular. Michela, seja bem-vinda e é com você. 40 minutinhos. Como é que a gente fala agora? Chorando só para comprovar, né? Que tá. Obrigada. Boa tarde, companheiras. Eu quero falar para vocês que eu aprendi há pouco tempo o significado de uma palavra que eu já vivenciava ela sem saber, né? Que é Ubuntu. E Ubuntu é eu sou porque nós somos. Assim, para mim isso é a minha vida, é o MMC. Tipo, né? Eu quando estou em atividades acadêmicas, eu costumo dizer que o meu Lattes é o MMC, que o meu currículo, porque é na vivência com cada companheira, com cada uma, nas lutas, na formação e na organização, que eu construo o que eu penso, eu construo as lutas, eu construo também a teoria. Então, obrigada, eu fiquei emocionada, foi muito lindo mesmo, assim. Eu espero ser digna, de fato, de receber tão grande homenagem, assim. Veja, esse diálogo de hoje, ele, na verdade, é o de hoje e o daqui a um mês, né? Eles têm o mesmo objetivo, né? Que é o objetivo da gente entender como funciona de forma macro, né? De forma grande, todas as relações sociais que organizam a nossa sociedade, né? Então, esse diálogo de hoje e o daqui a um mês, ele tem um nomezinho chato, umas palavrinhas que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com elas, mas que elas são importantes para que a gente cumpra a nossa tarefa, que é transformar essa sociedade num lugar bom de viver, no lugar do bem viver, né? No lugar onde as relações são estruturadas por relações de harmonia, de liberdade, de igualdade, né? E não por exploração e coisas assim. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de como é que é organizado as relações sociais no capitalismo, patriarcado e racismo, mas no próximo a gente também vai ainda falar de alguns termos que a gente usa e que eles vão ser importantes para o decorrer dos nossos diálogos pedagógicos, né? Porque é entendendo o macro que a gente também vai entender o que é que acontece na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa luta, e isso é muito importante para transformar a sociedade. Homens de bem. Quase nunca uso roupas em casa. As portas aqui também estão sempre bem trancadas. Quase sempre estou em casa. Minha liberdade de não usar roupas ou de usar mini roupas limita-se às paredes e o teto de minha casa. Nela estou segura e posso andar alguns metros com pouca roupa, sem grandes alardes. Hoje, há homens aqui em casa, colocando uma nova janela e uma porta. São meus tios. Não temos muitas afinidades, nunca tivemos. Houve uma época em que me obrigavam a pedir a bênção deles,
Graças a Deus, quebrei essa regra. Não trocamos nem 2 palavras em geral. Confesso que sou meia reclusa mesmo. Estão aqui agora usando apenas uma peça de roupa. Um short de jogador. Desses, de nylon. Transitam da cozinha à sala da casa. Transitam da sala da casa de minha mãe. Transitam da casa de minha mãe ao mercadinho, do outro lado da rua. Tudo muito normal. Eles não estão pedindo para ser estuprados. São homens de bem, independente de suas vestes. Seus peitos, à mostra, não são inapropriados. Caminham livremente nas ruas e ainda tomam pinga em plena quarta-feira de manhã. Eu estou trajando uma baby look, uma saia, um sutiã e uma calcinha. Em minha casa, ouvindo homens de bem dizerem que nós mulheres não sabemos o nosso lugar. Cagando regras sobre nossas roupas, sobre nosso comportamento. Às vezes, só às vezes, queria saber chegar a outro planeta. Sobre a necessidade de construir um disco voador é urgente. Então, Itamara Almeida, nossa militante do MMC, essas palavras conseguem explicar o que a gente vai discutir um pouco hoje, de como a sociedade funciona para que coisas pareçam normal e outras coisas pareçam absurdas. E que isso não é algo natural, né? Que isso não é algo dado, que isso é uma construção da sociedade, né? Vai se construindo essa lógica ao longo da história, né? Então, o nosso tema, né, como eu tenho falado, né, capitalismo, patriarcado e racismo, a gente vai tentar trazer as questões mais macro hoje, mas vai tentar, no nosso próximo diálogo, também ir aprofundando os conceitos e tentando aproximar cada vez mais esse debate do nosso entendimento. Veja, o primeiro conceito, né, a primeira palavra que eu quis trazer, o que é que ela significa para a gente pensar, é a lógica de sistema. Por que eu quis trazer essa palavra primeiro, né? Por que a gente chama de sistema? E aí eu pensei em uma referência que eu acho que é muito próxima para nós, então é mais fácil de compreender, que é pensar o que é um ecossistema, né? Então, a gente entende ecossistema, né? Pensando na nossa unidade de produção como qualquer unidade que inclua a totalidade dos organismos, vivos e não vivos. Então, pensando na nossa unidade de produção, o ecossistema são as plantas, somos nós, são os animais, é o solo, a água, os micro-organismos. Então, tudo isso monta o ecossistema da nossa unidade de produção. Então, por que eu fiz esse paralelo? Porque o sistema, ele precisa ser aquilo que abrange uma totalidade, né, das relações, né? O ecossistema, ele abrange uma totalidade das relações na unidade de produção, e o sistema, para fazer esse paralelo, ele abrange, né, uma totalidade das relações sociais. Então, pensando o sistema a partir da lógica social, ele seria um conjunto de elementos, né, que estruturam, que organizam as nossas relações sociais. E ele vai estar em várias dimensões da nossa vida. Na social, na econômica, na institucional, na intelectual, ideológica, nas leis, na moral. Então, a gente, quando fala que a gente vai falar sobre um sistema, é porque ele consegue abranger todos as áreas da nossa vida, né? Então, e nós, no MMC, a gente entende que a nossa sociedade atual, né? E aí a gente vai majoritariamente falar da realidade brasileira, porque é onde a gente vive, mas muitas coisas não são só aqui. Ela está organizada a partir do sistema, né?
ou dos sistemas capitalista, patriarcal e racista. Vocês vão... E aí eu coloquei aqui uma frase, né, para falar de como funciona o sistema, do companheiro Silvio Almeida, que é um pesquisador sobre a questão do racismo, muito importante no Brasil, que tem contribuições muito importantes para a gente entender como funciona o racismo no Brasil. E ele vai dizer assim: o racismo só consegue se perpetuar se for capaz de, produzir um sistema de ideias que forneça uma explicação racional, ou seja, uma explicação que é possível entender para a desigualdade. 2, constitui sujeitos cujos sentimentos não sejam profundamente abalados diante da discriminação e da violência racial e que considerem normal e natural. Veja, o que é que ele está querendo expressar, né? A lógica do sistema faz com que a gente chegue num lugar chique, assim, feito aeroporto, e não ache estranho não ver pessoas negras. Parece que cria a ideia de que isso é normal, que sempre foi assim, que sempre vai ser. Então, que é natural. O sistema, para funcionar, ele precisa dessa lógica. Ele precisa, para explorar, a gente vai falar um pouco disso, criar a ideia de que tudo acontece de forma natural, né? E que não é uma construção social. Vocês vão perceber que eu fiz uma opção, né? E aí é uma opção teórica, de tratar como 3 sistemas. Um sistema capitalista, o sistema patriarcal e o sistema do racismo. Existem outras pessoas do mesmo campo político que o nosso, que têm a mesma leitura marxista, que tratam como um sistema só, que é capitalista, patriarcal e racista. Eu não acho que essa diferença seja muito importante. Eu acho que o que é importante é que a gente saiba que os efeitos desse sistema, seja um só, ou sejam 3, ele acontece na nossa vida de forma inseparável. Não tem um lugar que eu seja mulher e outro que eu seja da classe trabalhadora. E outro que eu seja uma mulher considerada no Brasil branca, né? Eu sou essas 3 coisas em qualquer lugar que eu esteja. Então, na experiência, né, na nossa vida concreta, esses sistemas, seja ele um só, ou sejam ele 3, acontecem, né, juntos e não separados. E enfrentá-los, acabar com eles, necessita que a gente construa estratégia pensando neles juntos também, e não separados. Por que eu faço a opção de tratar como 3? Eu acho que ele tem particularidades que cada um, que o capitalismo, que o patriarcado, que o racismo, eles têm particularidades, eles têm questões que são específicas de cada um. Apesar que o que dá unidade aos 3 é a exploração do trabalho. O patriarcado explora trabalho, o racismo explora trabalho, o capitalismo explora trabalho. Certo? Então, assim, é a partir do trabalho, é a partir da negação do trabalho, da negação do valor do trabalho, ou de colocar parcela da sociedade num trabalho mais precário, mais explorado, que esses 3 sistemas vão funcionar. Mas eu entendo que cada um tem outras particularidades que é importante entendê-los no nível de compreender, né, no nível da formação, entendê-los como eles funcionam separados, apesar deles, na nossa vida concreta, não ter como separá-lo da ação. Então, vocês vão ver que eu vou tratar eles separados, muito mais no sentido de que a gente compreenda, né, como que cada um funciona, qual a origem de cada um. Uma coisa é como a gente pensa eles, mas na vida concreta eles não têm como acontecer de forma separada. Porque a gente não tem como ser uma hora da classe trabalhadora, outra hora mulher, outra hora branca, ou outra hora negra, outra hora
indígena, a gente sempre é isso de forma junta. Então, o que é trabalho? Veja, trabalho, né, é a transformação da natureza, a transformação de algo para o atendimento das necessidades. Então, quando a gente planta, quando a gente cozinha, quando a gente cuida, quando a gente faz um livro, quando a gente faz uma cesta de artesanato, quando a gente... Isso é trabalho, né? Porque isso é uma ação nossa para transformar a natureza ou elementos que um dia foram da natureza e hoje estão modificados para atender nossas necessidades. Veja que isso é diferente de emprego, né? Emprego é uma relação entre um patrão e um empregado, né? Trabalho é transformar algo para atender uma necessidade, né? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque não tem como a gente viver sem trabalho. A gente escuta aí, né? Às vezes, quando a gente vai ouvir aos da televisão, o trabalho está acabando, agora a gente vive na sociedade da comunicação. Não tem como o trabalho acabar, porque o trabalho é o que faz com que a gente produza algo para atender a necessidade. Isso vai acontecer e pode ser de diversas formas, né? A gente pode produzir, vamos pensar no nosso caso, né, da produção de alimentos. A gente pode produzir com sementes crioulas, da forma como os nossos ancestrais sempre fizeram. A gente pode produzir respeitando a natureza, ou pode fazer como o agronegócio faz, destruindo a natureza, usando veneno, usando semente modificada, mas as duas coisas são trabalho. São formas de trabalho diferentes, mas são trabalho, né? Então, isso é muito importante. E aí, vocês vão perceber que quando a gente vai pensar o patriarcado, existe uma exploração de trabalho do homem sobre o trabalho da mulher, mas não só do homem, e não só o homem se apropria disso, a gente vai falar quando falar sobre patriarcado. Quando a gente vai pensar o racismo, a gente vai ver que na sociedade, em especial na sociedade brasileira, qual é o lugar do trabalho da pessoa negra? Qual é o lugar do trabalho da mulher negra? Como que está na divisão social e racial do trabalho? Em que lugar de trabalho estão as pessoas negras? Então, a gente vai ver que o trabalho é central também nessa estruturação do racismo no Brasil e em outras partes do mundo também. E o capitalismo, quando a gente chegar, a gente vai ver que ele é basicamente exploração do trabalho a partir de que uns têm como contratar pessoas para produzir algo e outros, se não vender o trabalho, se não for lá e trabalhar, não vai ter como comer e como sobreviver. Então, por isso que a gente fala da centralidade do trabalho, né? Que o trabalho é algo que organiza as relações sociais, e nesses sistemas que são de exploração, dominação e opressão, que são 3 palavrinhas que a gente vai tratar melhor na próxima aula, o que é que cada uma significa, como a gente vive numa sociedade baseada nisso, né, na exploração, dominação e opressão, é na exploração, dominação do trabalho que que esse sistema se estrutura. Então, vamos lá para o sistema patriarcal, né, para o patriarcado. Eu começo com ele porque ele é o mais velho, é o mais velhinho desses sistemas, né? E o que é o patriarcado, né? O patriarcado é uma forma social onde os homens têm poder só pelo fato de serem homens. É porque é homem rico? Não, aí é patriarcado com capitalismo. É porque é homem branco? Não, aí é patriarcado com racismo. Então, só o fato de ser homem né, dá um poder a mais aos homens nessa relação.
E quando é que ele surge, né? Eu acho que a gente, nas formações do MMC, já ouviu várias vezes, já trabalhamos isso, sobre como, na origem da sociedade, a sociedade dividia o trabalho numa certa divisão sexual do trabalho, entre a caça e a coleta, mas que esse processo não gerava desigualdades. A nossa avaliação que não gerava desigualdades tem 2 fundamentos, né? Um fundamento importante é que, veja, você não tinha o processo de acumulação, você não tinha propriedade, você não tinha... você vivia uma relação em comunidade. Então, a lógica de exploração e dominação não parece fazer sentido, né? Então, sendo assim, mesmo havendo uma divisão sexual do trabalho que não era impositiva, necessariamente todos os homens caçavam e todas as mulheres coletavam, não era assim, né? Também tem relatos que mostram que existiam homens que coletavam, existiam mulheres que caçavam, mas majoritariamente se dividiam entre homens caçando e mulheres coletando. Era a coleta quem dava a sustentação da comunidade, porque a coleta era algo que as mulheres iam aprendendo as estações, a época que tinha aquele produto, que tinha outro. A caça é sempre uma aposta. Você pode ir caçar e voltar sem sem a presa, né? Então, quem garantia, né, o sustento, né, quem garantia a continuidade da comunidade era a coleta. E aí, tem um autor que a gente estuda muito, que a gente gosta muito, que é o Engels, que apesar dele ser muito questionado, eu acho que ele tem um elemento que ainda nos ajuda a pensar a exploração das mulheres e o patriarcado, que é o fato dele dizer que é a propriedade privada, é o momento da história que alguém diz assim: opa, essa terra aqui é minha, não é mais comunitária, não é mais de todos da comunidade, eu sou dono dela. É a partir daí que se cria a lógica de se apropriar do trabalho do outro, ou de se apropriar de algo que era coletivo, de algo que era da natureza. E esse pensador, ele atribui aí a derrota histórica das mulheres, mas também dos homens, porque passa a haver exploração também do trabalho do homem sobre o homem e da apropriação do trabalho das mulheres também. A gente tem uma divisão entre o que já foi o patriarcado e o que ele é hoje, mas eu acho que é muito importante a gente demarcar essa divisão. No texto, né, eu falo do exemplo bíblico de Abraão, né, que era aquele que ele detinha o poder sobre a vida e a morte do filho, da mulher e dos trabalhadores que eram, né, na época, seus escravos. E veja, escravos nessa época não tem nenhuma relação racializada, né? Tem outras relações que construíam essa situação. Então, quando a gente pensa o patriarcado antigo, existia, inclusive no direito, né, na lei, na forma de organizar a sociedade, a possibilidade do homem matar filhos ou esposa, quem fosse. Isso com o tempo muda, apesar, né, que não por acaso nós estamos fazendo parte de uma campanha, né, contra o feminicídio, contra as mortes de mulheres. Hoje não é mais legal, mas continuamos morrendo por ser mulheres, né? Então, assim, mas a lei não permite mais, mas isso se mantém. Então, pensar o patriarcado hoje é pensar por que nós não podemos usar a roupa que queremos, por que o nosso corpo é violado, por que muitas mulheres morrem só pelo fato de ser mulheres. Mas o que estrutura hoje o patriarcado e aí trazendo o que eu estava dizendo antes, é uma divisão do trabalho. Né? Hoje, aquela divisão que parecia muito mais da caça e da coleta, que não gerava desigualdade, hoje gera desigualdade.
Porque, além de dividir, hoje se hierarquiza. Então, diz assim, esse trabalho de cozinhar é das mulheres e não é importante. Esse trabalho de fazer política, esse trabalho de ir para a fábrica, esse trabalho de produzir, esse trabalho de fazer o monocultivo, ele é importante, porque ele gera dinheiro, e o importante é o que gera dinheiro. Então, existe uma divisão sexual do trabalho que separa e que diz que um trabalho é mais importante do que o outro. Então, é essa divisão que permite se manter a dominação e a exploração do trabalho das mulheres e trazer elementos de um patriarcado passado para a atualidade. Então, o que é que isso significa concretamente na nossa vida? Significa quando a gente, enquanto camponesa, vai tentar se aposentar e alguém trata a gente como mulher de alguém e não como uma trabalhadora rural, como uma camponesa. Significa quando aquela produção que a gente faz no quintal, que garante não só a soberania alimentar da família, mas muitas vezes a renda, é entendido como trabalho doméstico, como uma ajuda, como algo sem valor. Então, o sistema patriarcal, nessa hierarquia, ele vai dizer que o trabalho que a gente faz não tem valor, e esse não valor é porque a gente faz, não é pelo significado do trabalho. E aí eu acho que isso é muito importante demarcar, porque, veja, inclusive o trabalho de cuidados, o trabalho doméstico, de cozinhar, de limpar, ele é extremamente importante para a economia, e ele é extremamente importante para a reprodução social. Né? Uma pessoa só pode sair de casa bem para trabalhar se ela estiver limpa, alimentada. Né? A pessoa só consegue não ir direto para o hospital, está toda hora doente, se ela estiver limpa, se tiver condições de... Então, o trabalho doméstico, mesmo que ele fosse só o trabalho de cuidados, ele tem uma importância social muito grande, que essa importância é negada, porque esse sistema patriarcal, que usa da divisão sexual do trabalho, né, para nos dividir, coloca esse trabalho como menor, como de menos valor. E aí tem um outro elemento para pensar o patriarcado. O patriarcado também diz que existe uma forma de ser família, e que só uma forma de ser família, que vai ser um homem, uma mulher e seus filhos, é legítima. Na história da humanidade, sempre existiu diversas formas de ser família, né? Diversas formas de organizar uma comunidade, diversas formas de pensar as relações, né, dentro de casas e comunidades. É o patriarcado, em especial, ao longo do tempo, perpassado pelo capitalismo, a partir da lógica burguesa, que vai dizer assim, não, veja, a gente precisa reproduzir trabalhadores. Se precisa ter trabalhadores, é preciso que seja um casal de um homem e uma mulher. Né? Então, é muito importante que a gente entenda que o patriarcado e o capitalismo, ele conformam um modelo de família que não é natural, que é uma construção da sociedade. Muitos outros modelos de família existiram ao longo da nossa história. Peraí. Não estou conseguindo passar. Foi. O sistema do racismo, né? Aqui eu trago de novo uma frase do Silvio Almeida, porque eu acho que ele é muito didático na forma de explicar, então eu quis trazer uma outra frase dele também, né? O racismo é uma forma sistêmica de discriminação que tem na raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes, ou seja, pensadas, né? A pessoa faz a ação racista porque quer, e também de formas inconscientes, que a gente reproduz o racismo muitas vezes sem querer, que culminam em desvantagens ou privilégio. Esse elemento, companheiras, é muito importante, né?
o mesmo racismo que impõe desvantagem às mulheres e aos homens negros, impõe, consequentemente, vantagens às mulheres e homens brancos. Não necessariamente porque a gente quer ou não, mas porque é assim que a estruturação do sistema racista funciona. Então, vai culminar em vantagens ou privilégios para indivíduos ou para grupos racializados, né? Então, uma coisa que é muito importante trabalhar é que essa lógica de pensar a humanidade dividida em raças, né, como tem no texto, Glaciane trouxe também, é uma lógica que vai nascer para justificar o colonialismo. Veja, no momento que a Europa, e aí é muito importante demarcar isso, porque o feudalismo é algo que acontece na Europa, em uma parte do mundo, não é no mundo todo, né? Então, no momento que o feudalismo está desmanchando, está começando aos comerciantes, né, que eram chamados de burgueses, a acumular mais dinheiro, né, com acumular poder econômico, eles vão financiar o processo de colonização, né? Vão financiar o processo de a busca de bens materiais em outras partes do planeta, e isso vai dar origem ao colonialismo. E o conceito de raça, o conceito de nos dividir em raças, vai ser usado para justificar essa exploração, né? Vai justificar porque vai dizer assim: a gente chegou num local e viu um povo que não é civilizado, né? Chamou de indígenas pessoas que viviam nas Américas, que viviam na África, que viviam na Ásia, e esses indígenas não tinham a civilidade da Europa. E aí você cria a lógica do conceito de raça para fazer essa divisão e explorar não só a natureza, mas o trabalho das pessoas que foram racializadas. É muito importante demarcar que hoje o movimento negro faz uma movimentação muito importante de valorizar o conceito de raça a partir da disputa política, a partir de mostrar a importância das pessoas negras na construção do país, a importância do trabalho e da cultura negra, e também indígena na construção da sociedade, né? Mas no surgimento do conceito, ele era um conceito ligado à biologia e que tinha nitidamente esse interesse de dizer que existiam raças mais avançadas e outras que não eram tão avançadas, né? Então, o colonialismo, a possibilidade de querer explorar, né, outras regiões do país, que faz com que, em especial, né, Espanha, Inglaterra, Portugal, né, estruture uma lógica racista, né, de dividir o mundo. Um ponto que eu coloquei aqui que eu acho que é importante demarcar, que eu tinha até mencionado antes, que é falar sobre a diferença da escravidão ao longo do tempo, né? O que é a escravidão que acontece no Brasil dentro de um sistema do escravismo colonial, né? Dentro de um sistema que que já tem no mundo uma lógica capitalista, né? Então, e a escravidão que acontecia lá dos primórdios da organização do mundo, né? Que a gente vê na história. Veja, isso existiu ao longo da história: escravidão por guerra, escravidão por dívida, escravidão por disputas entre tribos por território. Isso não tinha caráter racial. É o processo que a gente chama de acumulação primitiva, que a gente vai falar um pouco dele depois, né? Que é quando esses comerciantes, junto com a monarquia, né, de alguns países da Europa, vão buscar riquezas na América Latina, na África. É aí
que a escravidão é nesse processo de surgimento do capitalismo que a escravidão vai tomar esse caráter racial, né? Da mesma forma que eu estava falando sobre o conceito de raça, né? É a partir daí que você vai criar teorias, você vai criar discursos, você vai criar formas de legitimar o extermínio da população indígena, para dizer que eles não eram civilizados, para dizer que eles não tinham conhecimento. É aí que você vai criar para justificar o sequestro de pessoas da África para vir serem escravizadas no mundo inteiro. Então, não se faz isso sem tentar criar uma justificativa, né, teórica, uma justificativa no mundo das ideias. Então, eles fazem isso e criam a ideia de raça e de uma escravidão ligada à raça. Como é que isso se expressa na nossa vida? Nós temos, da colonização até hoje, a maior parte do nosso tempo enquanto país com a escravidão vigente. A luta contra a escravidão é um processo que surgiu desde o início, que foram trazidos, não só quando foram trazidos, sequestrados as pessoas negras para vir para o Brasil, os indígenas também resistiram bravamente à escravidão. Então, sempre existiu fuga, sempre existiu assassinato dos senhores, sempre existiu luta e organização do povo negro e do povo indígena contra a escravidão. E esse processo de luta nos levam ao processo de libertação, né? Ao processo de fim da escravidão no Brasil. Só que, veja, esse fim da escravidão no Brasil não aconteceu com nenhum tipo de reparação ao povo escravizado. No Brasil, a Lei Áurea ela tem um parágrafo, ela liberta e diz assim, ó, boa sorte. Qual é que é o exemplo concreto, resultado concreto disso na nossa realidade brasileira? Né? Você liberta, entre aspas, o povo negro e você joga na pobreza. Você joga na realidade sem terra. Então, majoritariamente, sem terra no nosso país são negros, né? Quem é a pobreza rural e a pobreza urbana em todo o nosso Brasil. Né? Então, não há uma reparação histórica de um período cruel da nossa história, onde muitos enriqueceram. É muito importante a gente pensar quem são os ricos do Brasil hoje. Os muito ricos. Não estou falando daquela pessoa que vive na nossa comunidade, que tem um carro, que tem uma terra um pouco maior. Eu estou falando de olhar o nosso Congresso. Quem é que está lá? Qual é a origem do dinheiro dessas pessoas? A riqueza no Brasil é fruto, majoritariamente, do processo de escravidão negra. Então, um último elemento que eu queria colocar nesse debate, né, eu já falei um pouco antes, que é a lógica do privilégio branco. Né? No Brasil, isso é muito evidente. Quanto mais clara é a cor da pele, veja, companheiras, existiu no Brasil pensadores, né, autores, que criaram estratégias de branqueamento da nossa população. Né? No processo de libertação da escravidão, se trouxe pessoas da Europa no sentido de branquear a nossa população. Isso tem resultados até hoje. Então, é importante a gente compreender que o patriarcado que continua nos matando, o racismo que encarcera, essas fotos que a gente coloca na apresentação, né, elas são reflexo do racismo na estruturação do Brasil. Né? Quando você pensa
no encarceramento, quando você pensa no trabalho mais precário, quando você pensa na violência cotidiana sofrida, né? Quem é que está vivenciando isso? Veja, por que eu deixei o capitalismo por último, né? Eu deixei o capitalismo por último porque, de fato, ele é o fechamento desse processo, né? Ele vai, né? O processo de acumulação primitiva, ele é a base que vai sustentar a existência do capitalismo. E ele se fundamenta na criação de um racismo e ele se apropria dos elementos do patriarcado, mudando a sua forma de agir. Então, o que caracteriza o capitalismo, né? O que caracteriza o capitalismo é existir pessoas que são donos dos meios de produção e existir pessoas que só têm a sua força de trabalho para vender. E aí, veja, como eu falava antes, né? O trabalho, ele é central, tipo, para nós, do campesinato, é quando a gente trabalha que a gente produz alimentos. É o nosso trabalho quem gera, né, alimentos para o campo e para a cidade. Na cidade, estar em algum lugar, vendendo a força do trabalho, seja numa loja, numa fábrica, na rua, que vai conseguir fazer com que cada trabalhador tenha acesso ao que no sistema capitalista, né, a gente só consegue as coisas comprando com dinheiro, né? Então, é fazendo o trabalho que a gente ganha dinheiro para conseguir comprar o que a gente tem necessidade. Comida, roupa e qualquer outra necessidade. Seja do estômago ou seja da cabeça, né? Às vezes ir no cinema, às vezes ouvir música, às vezes isso também é uma necessidade, né? Então, o capitalismo ele vai fazer essa separação. Porque, veja, no sistema anterior, mesmo que as terras, né? Pensando no caso da Europa, mesmo que as terras eram dos senhores feudais, mas os camponeses estavam naquela terra, eram explorados, parte do seu trabalho ia para os senhores feudais, mas existia uma parte do seu trabalho que ficava para os camponeses. E, majoritariamente, as pessoas viviam no campo. No capitalismo, a lógica de que o urbano é mais importante, que o urbano é o lugar de viver, que o urbano é o civilizado, que a fábrica é o canto central, separa urbano e rural como se fossem coisas completamente diferentes, como se não fosse uma relação, como se não tivesse uma necessidade de complementariedade entre urbano e rural, e você separa os trabalhadores dos meios de produção. E aí, companheiras, meios de produção, no nosso caso, campesinato, a terra é um meio de produção. E aí, na próxima aula, a gente pode no próximo diálogo, a gente pode tentar discutir mais como, né, qual o papel do campesinato nesse sistema capitalista, né? Eu gosto muito de uma noção que o professor Ricardo Antunes usa para falar da classe trabalhadora, que ele diz assim, é a classe que vive do seu trabalho. Né? É a classe que não vive do trabalho dos outros. E aí, nesse sentido, eu entendo que nós, no campesinato, fazemos parte da classe trabalhadora, mesmo que a gente detenha, quem tem terra, né? Porque muitos dos camponeses não têm terra, detém os meios de produção. E aí vamos pensar que existem outras formas de organização da propriedade da terra, como a quilombola, como a indígena, que é coletiva. Então, ela não tem uma apropriação privada do meio de produção. Então, o capitalismo ele vai dizer assim, existem pessoas que são donas das coisas e outras que só têm como vender a sua força de trabalho. E, veja,
Meios de produção não é casa, não é carro, não é a roupa que a gente tem, não é o celular. Meios de produção é a fábrica, é a terra, né? É ter terra, é a loja, é os lugares que a gente produz algo, né? Então, não é o capitalismo que faz a gente não ter casa ou não ter casa. Não é o capitalismo que faz a gente separar. Hoje em dia, né? As crises do capitalismo e a ganância cada dia maior, né, dos burgueses fazem com que a classe trabalhadora cada vez tenha acesso menos a o que é entendido como propriedades, mas que não é dos meios de produção. Então, o capitalismo, ele, a partir do colonialismo, a partir desse processo de se apropriar do que era de outros povos, vai surgir e se tornar, ao longo da história, né, o sistema majoritário no mundo, né, onde cada dia mais a gente tem um número menor de pessoas, né, e de empresas que detêm toda a riqueza do mundo, praticamente toda a riqueza do mundo. Saiu um dado que eu acho que é muito importante a gente ter em mente, né, esses dias, que 1% das pessoas no mundo detém mais de 50% da riqueza. Veja, né? Isso é o capitalismo. É todo mundo produzir, todo mundo trabalhar, mas só alguns se apropriar dessa riqueza produzida. O que significa na nossa vida enquanto camponeses é que essa divisão urbana-rural nos coloca como se fosse um lugar menos privilegiado. Essa a lógica de apropriação dos meios de produção faz com que muitos dos camponeses percam suas terras, né? Os bancos estão cada dia mais se apropriando da terra para lucrar em cima da terra. Então, o capitalismo, ele explora diretamente os trabalhadores urbanos e indiretamente os trabalhadores que vivem no campo, seja mudando a nossa forma de produzir, seja colocando os camponeses em lugar menos privilegiado na sociedade. Eu vou falar de novo, né? Eu coloquei isso um pouco no começo, mas aqui eu vou falar até para mencionar dois conceitos que a gente escuta por aí, que eu acho que não é o conceito em si que é importante, não é a palavra em si que é importante, mas é a lógica que eles trazem, que são muito importantes. A gente tem ouvido muito falar em interseccionalidade, consubstancialidade e nó, que eu uso mais, não só porque é mais fácil de falar, né? Mas porque também eu acho que ele ajuda melhor a gente a entender. Como eu coloquei antes, veja, essas fotos que a gente coloca aqui, elas são para expressar o quanto os problemas desses três sistemas acontecem de forma conjunta, de forma amarrada, né? De forma enovelada, né? Então, se a gente for olhar quem são as pessoas mais pobres, com menos acesso ao trabalho, com o trabalho mais precário, né? Que isso é importante para o capitalista lucrar mais. Para muitas vezes a pessoa branca achar que vive bem, porque tem muita gente que vive muito pior e essas pessoas são negras, né? Então, a lógica desse sistema atuar é essa lógica conjunta. E a nossa lógica para enfrentar esse sistema precisa ser conjunta, né? Tem uma frase que meio que já virou clichê, mas acho que não é clichê, é uma frase muito importante para a gente pensar a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade de pessoas de fato iguais. A Angela Davis sempre costuma dizer assim: não basta não ser racista, não basta dizer assim, eu não sou racista. A gente tem que ser antirracista, a gente tem que lutar contra o racismo, a gente tem que questionar
a lógica racista, porque o racismo ele é extremamente importante para o capitalismo, para a perpetuação do patriarcado, porque eles funcionam juntos. Eles não têm como funcionar separados. E aí, para ir terminando, eu queria dialogar com vocês e jogar para a gente conversar as questões que a gente coloca no texto, né? Nós, camponeses, vivemos do nosso trabalho ou do trabalho do outro? Né? Eu entendo que nós vivemos do nosso trabalho em comunidade, do nosso trabalho com a nossa família, né? De um trabalho que é cooperado, né? Que é baseado na ajuda mútua, mesmo que ele tenha desigualdades. Tem uma coisa, e que essas desigualdades, muitas vezes fruto do patriarcado, são importantes que nós consigamos trabalhar sobre eles. Tem um debate que eu acho que é importante a gente trazer, é que, veja, no campo, a divisão sexual do trabalho não faz sentido, porque nós, camponeses, melhores do que ninguém, sabemos que as camponesas estão em todos os trabalhos e que o trabalho no campo, né, seja no quintal, seja no roçado, ele é produtivo. Né? Ele produz soberania alimentar, ele produz também o que a gente leva para comércio, o que a gente leva para trocar. Né? Então, o trabalho nosso, né, ele tem que gerar igualdade, tem que gerar potencialidade para transformar a sociedade. Se a gente pensar, e aí novamente trazendo o elemento da divisão sexual do trabalho, quantas horas nós mulheres trabalhamos no nosso dia e quantas horas o nosso companheiro trabalha? Tem uma coisa que eu acho que é importante demarcar aqui também, é que, veja, muitas vezes, se a gente pensar o campo, eu entendo que são os homens que exploram muitas vezes o nosso trabalho enquanto mulheres camponesas. Por quê? Porque às vezes a gente trabalha e o homem leva para a feira e não divide esse dinheiro. E bota em casa o que ele quer e não o que a família discute. Mas no urbano, quem se apropria do trabalho e do resultado do trabalho das mulheres é o Estado e é o capitalista. Porque o capitalista ele paga menor o salário do trabalhador, porque existe uma quantidade enorme de trabalho que é feito gratuitamente pelas mulheres. Que se a pessoa tivesse que comer fora, que lavar roupa fora, que dormir num lugar, que tivesse alguém que pagar para alguém limpar, o salário do trabalhador tinha que ser muito maior. Ou o Estado tinha que cumprir sua função de ter mais creche, mais escola, mais restaurante público, para que as pessoas possam comer em espaços públicos. Então, a quantidade de horas que a gente trabalha é muito maior e a gente tem que pensar quem se apropria, quem ganha com o resultado do trabalho gratuito que nós mulheres fazemos. O que é trabalho camponês? O quanto desse trabalho camponês é apropriado por nós, por nossa família, ou é apropriado por outra pessoa? Quem tem, de fato, muita terra no Brasil? São os indígenas? São os quilombolas? Somos nós camponeses? Como as mulheres são vistas na nossa comunidade? E aí eu queria dialogar, em especial, com nós militantes, que a gente, na época que podia, né? Na época que não tinha pandemia, a gente viajava para fazer luta. E como é que às vezes falavam da gente quando a gente voltava? Quais foram as dificuldades para as nossas primeiras saídas de casa? Eu lembro muito de ouvir nas reuniões do MMC algumas companheiras dizem assim, eu quando comecei a sair, eu deixava comida da semana toda, deixava tudo limpo, quando eu voltava estava tudo sujo, não tinha um prato, eu ia fazer todo o trabalho, mas eu ia para não reclamarem que eu estava saindo para as lutas. Hoje, quando eu volto, não tem isso não, porque hoje quando eu volto, é importante que cada um tenha feito o seu trabalho, porque não é obrigação da mulher fazer todos os trabalhos da casa. Como as pessoas negras são vistas na nossa comunidade?
como as pessoas indígenas são vistas na nossa comunidade. Então, esses são elementos que eu coloco para a gente pensar, para a gente perceber como é que esses 3 sistemas atuam na nossa vida, né? Porque, concretamente, o que parece muito distante, ele atua no meu jeito de organizar o dia, na roupa que eu vou sair, no que eu penso que eu vou falar e nas relações que a gente tem entre as pessoas. Então, eu espero ter conseguido dar conta de apresentar os primeiros elementos e a gente vai dialogando e vamos tentar compreender esses 3 sistemas para mudar a sociedade, transformar a sociedade naquele lugar justo e de relação de harmonia e liberdade entre homens e homens, mulheres e mulheres, e nós com a natureza. Obrigada, companheiros. Muito obrigada, Michela. Com certeza, você trouxe os elementos, os conceitos, com muita clareza, eu diria assim, com uma forma de compreensão que acreditamos ser uma grande contribuição neste momento em que nós estamos discutindo, né, essa realidade do capitalismo, do patriarcado, do racismo, como três aspectos consubstanciais da nossa vida, da nossa sociedade. Eu acho que esses 3 sistemas, eles são responsáveis por muitos tipos de opressões e de dominações, mas que não conformam um sistema. Porque eles não eles não estão em todas as relações. É aquele debate que eu fiz lá no comecinho. Por que a gente chama de sistema? Porque ele organiza todas as relações. O preconceito com a relação com a natureza tem a ver com essa ideia de ciência, que é uma ciência de fora, que não considera como ciência o conhecimento tradicional feito da experiência. É por isso que lá no comecinho do texto eu falo um pouco sobre o problema do iluminismo. E veja, não é negar a ciência, né? Não vamos virar bolsonarista que nega a ciência. A ciência tem um papel importante, mas ela não é só de uma forma. O conhecimento que as indígenas têm das ervas, o conhecimento que as mulheres têm historicamente das plantas medicinais, dos usos, das terapias alternativas, né? E que hoje é alternativas, mas antes eram o que regia, né, o nosso curar, o poder que as mulheres têm da cura. Foi negado nesse surgimento do capitalismo para falar de uma racionalidade que é científica, que é masculina, que é branca. Por isso que, para mim, não é um outro sistema, né, que a gente precisa debater, mas é ver como esse sistema, a partir das suas formas de atuar, coloca o rural, o conhecimento tradicional, as nossas tecnologias em um lugar menor. Mas isso, aí eu queria dialogar, não pode nos levar a negar a importância do avanço científico. Energia não foi nós que criou, energia elétrica. E ela é importantíssima na nossa vida. Falando sobre o próximo diálogo, né? A ideia, companheiras, é que todos os diálogos aconteçam sempre no último sábado de cada mês. Então, o próximo seria dia 24 de abril, que é o último sábado do mês de abril. Sobre material. Então, a gente avaliou no coletivo de formação que se mantém os mesmos materiais, mas que a gente deve mandar, ao longo do mês, um vídeo ou outro curto que ajude em mais elementos que a gente vai trazer e que a gente trouxe aqui, que teve dúvidas. Então, a gente deve mandar no grupo alguns vídeos para o próximo debate. Mas a ideia é que se mantenha o texto, que voltem a olhar ele, quem conseguiu olhar, para ver se com o nosso diálogo hoje, algumas questões
ficaram mais evidentes, algumas mais problemáticas, como que a gente dialoga. E aí a gente tentar, no próximo diálogo, eu fazer uma fala um pouco menor e a gente tentar ouvir mais companheiras de como que essas questões acontecem na nossa realidade. Então, eu fico por aqui. Eu agradeço demais o olhar de vocês, sabe? Porque eu estava bem nervosa, porque é um tema muito complexo, muito difícil. Eu não sei se eu consegui trazer todas as questões que eu queria, né? Tipo, acaba que a gente sempre esquece algumas coisas. Mas eu acho que são questões que estão para o nosso debate. O importante, e é por isso que é diálogos pedagógicos, é que a gente construa entendimentos comuns, que a gente construa entendimentos juntos. E aí ouvir vocês foi muito bom para ajudar também a ir refletindo sobre as questões. É isso, companheiras, não sei. Mas então é isso. Muito obrigada a todas. Michela, meu coração é seu todinho. E a gente se encontra no próximo diálogo e vamos dialogando lá no grupo, né, enquanto for aberto e dentro dos estados. Sigamos, então, caminhando e cantando, né? Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher.